A CPI da Covid conseguiu comprovar diversos crimes de Bolsonaro na condução da gestão da pandemia. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! São ações e omissões que resultaram em mais de 600 mil brasileiros vitimados pela Covid-19. Para chegar aos responsáveis pela tragédia sanitária, a CPI atuou em diversas linhas de investigação. A primeira diz respeito à defesa de tratamento ineficaz para a Covid. Agentes públicos e empresas privadas atuaram para difundir um tratamento precoce e ineficaz. Entre eles, Maíra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde e criadora do Tratkov. O aplicativo indicava cloroquina até para crianças. Em defesa do tratamento precoce, empresas do ramo de saúde também entraram na mira das investigações, entre elas a Apvida, operadora de saúde. O chamado kit Covid continha medicamentos sem eficácia ou contraindicados para tratar pessoas infectadas pela Covid, como hidroxicloroquina. Um médico que trabalhou na Apvida, Felipe Peixoto, relatou imposição da operadora para a prescrição do kit Covid. A CPI descobriu que essa mesma imposição também ocorria na empresa Prevent Senior e que só foi denunciada graças a um dossiê elaborado por 12 ex-médicos. A advogada deles, Bruna Morato, revelou diversas irregularidades em estudo com o uso do kit Covid. O estudo não tinha autorização de órgãos competentes. Depoimentos, documentos e áudios indicam que a Prevent Senior ocultou mortes em estudo com cloroquina. Alguns atestados de óbito teriam sido adulterados para ocultar mortes por Covid. Segundo Morato, a Prevent contava com a blindagem do Ministério da Saúde e do gabinete paralelo para atuar. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal foram acionados pela CPI para investigar omissões de conselhos de medicina e da Agência Nacional de Saúde. O presidente da ANS, Paulo Rebelo, determinou uma diretoria técnica para acompanhar os trabalhos da Prevent. Muitos brasileiros morreram e tantos outros foram feitos de cobaia. A que preço? Quem lucrou com tudo isso? O Brasil tem pressa em saber e espera a justiça. Uma segunda linha de investigação apura a atuação de políticos na disseminação de fake news sobre a pandemia. Empresários e influenciadores digitais também aparecem na lista. Todos eles sob a coordenação do Gabinete do Ódio, um grupo que atuaria no Palácio do Planalto suspeito de divulgar notícias falsas, e que seria coordenado pelo filho do presidente e vereador Carlos Bolsonaro. O empresário Otávio Facuri chegou a ser ouvido pela CPI. Ele se mostrou refratário às vacinas e disse que ainda não se imunizou. A CPI também identificou a atuação do coronel Elcio Bruno. Elcio é presidente do Instituto Força Brasil, IFB, e suspeito de divulgar notícias falsas sobre a pandemia. O IFB atuou como intermediário de vacinas superfaturadas. A CPI também detectou a participação de bilionários como suspeitos de financiar essa rede de desinformação. O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan. O bilionário Carlos Wizard, que na CPI optou pelo silêncio para não se auto-incriminar. Vou permanecer em silêncio. Em outra frente, na coordenação da produção e divulgação de notícias falsas, aparece o blogueiro Alan dos Santos. Alan, investigado no STF em inquérito sobre milícias digitais. Twitter, Instagram e YouTube bloquearam os canais de Alan após a decisão de Alexandre de Moraes. A terceira linha de investigação da CPI da Covid diz respeito às ações da VTC Log. A empresa passou a atuar na área de logística do Ministério da Saúde em 2018, na gestão Ricardo Barros. Em 2018, Barros extinguiu o setor do Ministério responsável por distribuir insumos, a Senad, Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos. Curiosamente, a VTC Log foi a segunda colocada, mas acabou assumindo o contrato após a primeira empresa ficar inabilitada. A empresa pertence ao grupo Voetur, que atua também no setor de viagens e táxi aéreo. O grupo controla empresas suspeitas de fraudar em licitações e tem como dono Carlos Alberto Sá, conhecido como Carlinhos. Segundo testemunhas, Carlinhos centraliza os acordos e pagamentos da VTC Log. Os senadores têm provas que Roberto Dias recebeu dinheiro e teve contas pagas pela Voetur. Ivanildo era responsável por fazer operações bancárias milionárias que incluíam os pagamentos a Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Ivanildo teve advogados contratados pela VTC Log.
Um deles já atuou na defesa dos milicianos Queiroz e Adriano da Nóbrega. O senhor trouxe telefone? Trouxe o seu telefone? Trouxe sim. O senhor poderia nos emprestar até uma parte do depoimento para que a gente possa retirar dele, com o seu consentimento, algumas informações? Sim. Nós o devolveremos imediatamente. Por favor? Sim. Não, ele respondeu que não. O contrato 59 de 2018, com seus aditivos, demonstra o valor total de R$ 592.733.096,15. A suspeita é de que 10% desse valor foi roubado, um desvio de R$ 59 milhões. Estima-se que o esquema rendia aos envolvidos R$ 990 mil por mês. Roberto Dias ficava com um décimo desse valor, R$ 99 mil. O restante era dividido para 3 políticos. Um deles seria Ricardo Barros. As testemunhas se recusam a revelar quem são os outros 2. Desde o início da pandemia, Bolsonaro adotou uma postura negacionista. O presidente do Brasil atuou para minar o combate e prevenção da doença. E uma das principais ações dele foi agir contra as vacinas. Não será obrigatória essa vacina e ponto final. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Eu não vou tomar. E essa pesquisa que eu faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Por um momento, achamos que o problema era a China. Em outro, que era polarizar com Dória. Mas com o avanço da CPI, pudemos entender melhor. As recusas de compras de vacinas como a Pfizer e a Coronavac durante todo o ano de 2020 tinham como objetivo abrir espaço para compras superfaturadas com empresas sujas agindo como intermediárias. As primeiras denúncias envolviam a compra da vacina indiana Covaxin. Poucos dias depois, novas denúncias surgiram envolvendo a compra da AstraZeneca. Esquemas semelhantes foram identificados para CanSino, Sputnik V e Coronavac. Entenda um pouco mais do que foi descoberto em cada um desses esquemas. Foi montado um grande esquema dentro e fora do Ministério da Saúde para levar vantagem na compra das vacinas mais caras negociadas pelo governo brasileiro. O contrato previa 20 milhões de doses pelo valor de 1,6 bilhão de reais. Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério, denunciou pressão para fazer vista grossa sobre irregularidades identificadas em uma operação envolvendo a compra de vacinas. Miranda relatou que Roberto Dias, Alex Leal Marinho e Regina Célia pressionaram para passar um invoice com várias irregularidades. Luiz Ricardo denunciou ao irmão, deputado federal Luiz Miranda, ex-aliado de Bolsonaro. Ambos decidiram ir pessoalmente a Bolsonaro denunciar. Foram perguntados se o esquema teria relação com Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Agradeço imensamente. Bolsonaro prometeu ao deputado e seu irmão que levaria o caso à Polícia Federal, mas não o fez. Declarou também que levou o caso para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que por sua vez foi demitido 2 dias depois, dizendo ter passado o fato para o secretário executivo Elcio Queiroz investigar. Elcio disse que investigou o caso e em 24 horas nenhuma irregularidade foi encontrada. Como um contrato tão complexo, com tantas irregularidades e pontas soltas, poderia ter sido investigado em tão pouco tempo? A Precisa Medicamentos atuou como intermediária da Bharat Biotech, fabricante indiana da vacina. A empresa pertence a Francisco Maximiano. Maximiano também é presidente da Global Gestão de Saúde, empresa condenada a devolver 20 milhões de reais para o Ministério da Saúde por não entregar os produtos acordados. Testemunhas desse processo dizem que, mesmo sabendo que a empresa não entregaria, Ricardo Barros, então ministro, pressionou pelo pagamento adiantado. A Precisa também aparece em escândalos passados em contratos com os Correios e com a Petrobras. Ou seja, a empresa é especialista em assinar contratos milionários e não cumprir. A Precisa teve como fiadora de seus negócios o Fibbank, que apesar do nome, não é um banco. O falso banco tem em seus quadros societários laranjas e já registrou um terreno em 3 cidades diferentes no valor de 7,5 bilhões de reais. Como seria possível um imóvel mudar de lugar? Nas 3 cidades, Curitiba, São Paulo e outras, mesmo somados, não existe nenhum imóvel nesse valor. O imóvel mais caro do mundo seria o Palácio de Buckingham e pertence à coroa britânica. Indícios apontam que a Precisa é controlada por Marcos Tolentino, que esteve na primeira agenda de Pazuello como ministro, um jantar luxuoso em São Paulo, junto a Ricardo Barros e Maximiano.
Até que nessa história aparece Marconi Faria, lobista da Precisa, próximo da família Bolsonaro. Ele distribuiu um tutorial de como burlar licitações para beneficiar a Precisa em contratos. Marconi integrou o movimento Vem Pra Rua e disse que conheceu Ricardo Santana, ex-diretor da Anvisa, na casa de Karina Cufa, advogado de Bolsonaro. Ele também ajudou Jair Renan Bolsonaro a abrir sua empresa e tiveram diversos encontros em festas em suas residências. Luiz Paulo Dominguete, policial militar de Minas Gerais, que passou a vender vacinas sem ter nenhum vínculo com a empresa, afirmou que recebeu pedido de propina de $1 por dose para fechar a venda. $1 por dose. O pedido teria sido feito por Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério, na presença de José Ricardo Santana e do coronel Marcelo Blanco. Dominguete atuou informalmente representando a Davat, em nome de Cristiano Carvalho, que de fato tinha vínculo formal com a empresa. A Davat não tinha nenhum histórico de venda de vacina. Na negociação, entraram em cena duas entidades, a Sena, ONG evangélica representada por Reverendo Hamilton, e Instituto Força Brasil, que tem como presidente o coronel Elcio Bruno. Ambas as entidades têm diversos esquemas estranhos, como sites de fake news antivacinas. Assusta nesse caso a facilidade que entidades e empresas claramente picaretas conseguem acesso livre para negociar com o Ministério da Saúde. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se comprometeu a assinar um contrato para a aquisição de 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, do laboratório Sinovac, a partir de intermediadores, e por quase o triplo do valor da mesma vacina ofertada pelo Instituto Brasileiro Butantan. A Coronavac é alvo constante de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro, que já chegou a dizer que a vacina chinesa de Dória, governador de São Paulo, não seria adquirida. Em uma comitiva encabeçada por um empresário apresentado como John, ofertou um imunizante a $28 a dose, quase 3 vezes o valor da Coronavac do Butantan, $10 a dose. Segundo a Folha, ele representaria uma empresa chamada World Brands de Santa Catarina. Esse caso é um esquema na negociação da vacina Covidência do laboratório chinês CanSino com o Ministério da Saúde. Foi intermediada pela empresa Belcher Farmacêutica de Maringá, cidade de Ricardo Barros. A Belcher é investigada por vender testes superfaturados que não funcionavam. Emanuel Cartori foi à CPI, depor representando a empresa. Ele alegou que integrou a iniciativa de empresários do bem que estavam se unindo para doar vacinas para o governo. Flávio Pansieri, advogado e ex-sócio do genro de Ricardo Barros, atuou pela empresa na compra das vacinas e participou de reunião sobre a aprovação do uso emergencial na Anvisa. Muitas irregularidades e personagens que se repetem, empresas intermediárias tentando vender vacinas mais caras. E o governo Bolsonaro ocupou seu tempo com todas elas, enquanto milhares de brasileiros morreram aguardando as vacinas.